Foi adotada com quantos meses? Como é que foi lá o iniciozinho? Eu fui adotada com aproximadamente 6 meses, Hum, né, foi aquela adoção à brasileira, né, acho sim, que a minha mãe, tanto a minha mãe biológica quanto a minha mãe adotiva, também não sabiam, provavelmente, dos trâmites legais que devem ser feitos para uma adoção. Eh, e a minha mãe, biológica, ela era muito jovem, né, aproximadamente 18 anos, hum, em 1980, e com um bebê, sem apoio da família, ela não sabia, o que fazer com um bebê, né. Bom, eu sou mãe e eu sei como é difícil. sim. Imagina se eu não tivesse apoio da família ou fosse muito jovem e não soubesse cuidar de um bebê, né. Então ela, pediu para minha mãe que ficasse comigo, porque ela não teria condições. E a minha mãe foi uma pessoa, assim, incrivelmente generosa. Eh, Porque ela já tinha 5 filhos biológicos Então ela já tinha 5 filhos e ainda e aceitou. ainda aceitou, me adotar, cuidar de mim. Ela e as minhas irmãs, né, foram a minha família, minha mãe, minhas mães, né, assim, eu digo que as minhas irmãs também foram minhas mães, porque eu tinha 6 meses, elas já eram adolescentes, assim, 17 anos, 18, né, elas tinham, então elas eram amigas da minha mãe. Sim, E elas me disseram que o nome da minha mãe é Gorete, e Gorete. que hoje a minha mãe biológica tem aproximadamente 60 anos, né. Assim, eu sempre fui bem resolvida com a minha adoção, a minha família sempre conversou comigo sobre isso, e eu sempre fui muito grata por elas terem feito tudo o que fizeram por mim. Mas no fundo, apesar eu ai tinha aquela curiosidade, né. Como é você falou, né, que sempre conversou sobre isso com sua mãe lá, como é que era essa conversa? Como é que era a abertura, né, para dizer, para até para, sei lá, alguém que está passando por isso hoje, né, como é que seria um bom caminho para você dizer para uma filha que ela é adotada ou não? Ah, eu lembro quando a minha mãe me falou, eu tinha aproximadamente 7 anos, e ela me chamou e assim, acho que eu não lembro os detalhes, né, eu só tinha 7 anos, mas eu lembro um pouco da situação, de ela me dizer que, eh, ela não era a minha mãe, biológica, e imagina tentar explicar para uma criança, né, que você não nasceu da minha barriga. Sim. Então ela falou que ela não era minha mãe biológica, que eu não tinha nascido da barriga dela. E eu lembro que eu abracei ela, chorei e falei assim: "Você é minha mãe sim, não importa eu não ter nascido de você, eh, porque ser mãe é sentir, né, ser filho é sentir, Sim. é é o cuidar e tudo, né, en o amor". Então, a minha mãe foi uma pessoa muito generosa, né, porque eu via ela fazendo, praticando a generosidade com outras pessoas. Inclusive, eu lembro de uma coisa que foi bem marcante para mim, de ela ficar sensibilizada com uma senhora idosa que estava dormindo na rua, e um dia ela chamou aquela senhora para dormir na nossa casa. Eu lembro que eu era muito nova e eu fiquei um pouco preocupada, porque era uma senhora desconhecida, né, e eu perguntei para pra minha mãe, assim, por que que ela estava fazendo aquilo. E ela disse ah, que a senhora não podia, que ela não tinha onde dormir. E É, aí ela, enfim, deu um pouco de comida e a senhora ficou ali naquele dia com a gente, e no dia seguinte ela foi embora. Mas a minha mãe, ela sempre acolheu, eh, muitas pessoas na casa dela, né. tem pessoas que são assim por natureza mesmo, né. Eu acho que Sim, ela não ia deixar você, uma criança,
né, naquela situação e aí realmente chamou, né? Adotou e tal. Que coisa, né? E aí, mas então desde criança você foi sabendo disso e Isso. Ah, levou com tranquilidade também depois. sim, eu cresci com uma certa curiosidade Hum. de saber, assim, com quem eu parecia, né. Com quem eu me pareço? Você tinha traços físicos parecidos com a da sua mãe adotiva? Ou, assim, normal, mesma cor Sim, da pele, essas coisas? sim, sim. Tanto é que as pessoas não percebiam. Hum, As pessoas não percebiam com os meus irmãos ou com minha mãe, muita diferença. É hum, claro que nós não éramos assim: "Olha, nossa, você é a cara da sua mãe", né, não é sim. bem isso. Mas a diferença não era muito grande, né, então, eu até perguntei para o meu marido, assim, na época que a gente estava se conhecendo, eu perguntei: "Você acha que eu pareço com a minha família?" E aí Estava jogando. ele ficou Hã, assim, ele falou assim: "Ah, não é que pareça, mas também não é que não pareça, sabe. sim. Tem algumas semelhanças, tipo". Aí eu falei pra ele que eu era adotada. Aí ele falou assim: "Bom, se você não tivesse me dito, eu nunca desconfiaria", Sim. né, porque eu estava me confundindo ali já com a família. Acho que não só fisicamente, É a criação é também, né. cultural, né, a É. linguagem, É, a voz deve já ficar parecida, né. sim, o jeito de falar, né, o sotaque, É. tudo. Valeu demais por ter assistido esse corte. Para saber a melhor forma de enviar dinheiro entre o Brasil e a Europa, clica no link aqui na descrição.